O Preço de Ser Diferente, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 5. Na terça-feira à tarde, o telefone tocou e Romero levantou os olhos do livro que estava lendo, apurando os ouvidos. Ouviu os passos da mãe aproximando-se pelo corredor e susteve a respiração. Em poucos segundos, a porta entreabriu-se de leve e a voz de Noemi anunciou: "Telefone para você. É Mozart, o primo de Alex." Tentando não demonstrar excessiva ansiedade, Romero balançou a cabeça e levantou-se da escrivaninha, sorriu para a mãe e atravessou o corredor, coração aos pulos, morrendo de medo de que a mãe percebesse sua euforia. Quando atendeu, esforçou-se para tornar a voz o mais casual possível. "Alô? Alô, Romero, sou eu, Mozart." "Oi, Mozart, tudo bem?" "Muito bem, estou atrapalhando?" "Não, claro que não." "Ótimo, eu estive pensando. Não gostaria de ir ao cinema hoje?" "Hoje? Não sei. Meu pai não gosta que eu saia nos dias de semana." "Ah, que pena. Pensei que pudéssemos conversar. Há uma lanchonete ótima onde podíamos ir depois." "Eu gostaria, mas não sei se vai dar. É mesmo uma pena, mas enfim, fica para uma próxima vez então." Antes que Mozart desligasse, Romero falou apressado: "Espere, não desligue ainda. Vamos fazer o seguinte: meu pai vem do trabalho lá pelas 6 horas. Quando ele chegar, eu peço a ele. Se ele deixar, ligo para você de volta. Se não deixarmos para outra ocasião, combinado?" "Combinado", respondeu Mozart rapidamente. Desligaram. Romero percebeu que, assim como ele, Mozart também estava ansioso e ficou perguntando-se por quê. No fundo, ele bem que sabia. Mozart estava interessado nele e deveria pensar nele com frequência, assim como Romero também pensava em Mozart. Mas o que diria o pai se desconfiasse daquilo? Silas jamais poderia desconfiar. Não havia nem motivo. Romero falaria com ele e pediria para sair com Mozart, e talvez ele deixasse, pensando que seria uma ótima oportunidade para que Romero se entrosasse com um rapaz educado como Mozart, e quem sabe juntos não poderiam arranjar namoradas. Efetivamente, foi o que aconteceu. Ao saber do convite, Silas deu um sorriso maroto e considerou: aquele Mozart é um menino esperto. Nem bem chegou ao Rio, já está querendo companhia para ir à caça das meninas. Romero achou aquela expressão terrivelmente vulgar, mas não disse nada. Sem dúvida, as meninas mereciam mais respeito, pois não eram animais para serem caçados, mas era assim que Silas entendia a noção de masculinidade. O verdadeiro homem para ele, o macho, como dizia, era avaliado pela quantidade de mulheres com quem dormia. Romero escondia uma careta de repulsa e indagou ansioso: "Quer dizer que eu posso ir?" "Pode, mas só porque é com Mozart, que é o primo do namorado de sua irmã, um rapaz de bem, uma ótima amizade para você. Tenho certeza de que ele, no mínimo, vai ensiná-lo a paquerar." Como Silas estava enganado. Mozart não lhe dissera nada, mas Romero sabia o que ele estava pretendendo. Pediu licença ao pai e foi telefonar. Quando Mozart atendeu, Romero foi logo falando, mal contendo a euforia. "Tudo combinado, meu pai concordou." Mozart, do outro lado da linha, deixou escapar um sorriso de alívio e satisfação e finalizou: "Passe em sua casa às 7h30. Pegamos a sessão das 8 e depois vamos à lanchonete, está bom assim?" "Está." Assim que Mozart pousou o fone no gancho, Alex entrou na sala e viu o primo parado perto da mesinha do telefone. Cumprimentou com um sorriso e indagou curioso: "Por que essa cara de felicidade? Já arranjou uma namoradinha carioca?" O outro fez um ar enigmático e objetou: "Ainda não descobri nenhuma garota interessante." "Não?" Alex queria perguntar com quem ele estava falando ao telefone, mas não teve coragem. Mozart, contudo, foi logo esclarecendo: "Não, eu estava falando com Romero." "Romero? Irmão de minha namorada?" "Esse mesmo. Convidei-o para ir ao cinema e depois à lanchonete." "Não diga. E o pai dele deixou?" "Deixou." "Bom, fico feliz que tenha arranjado um amigo, mas não vá se animando muito. Se pensa que arranjou uma companhia para paquerar, pode esquecer. Judite diz que Romero é tímido e retraído. Além disso, é mais novo do que você. Pode acabar atrapalhando." "Quantos anos ele tem?" "Fez 14 anos há poucos dias." "Isso não importa.
tornou Mozart com ar aliado. E não creio que ele vá me atrapalhar. Há garotas de todas as idades por aí. Bom, você é quem sabe. De qualquer forma, é melhor sair com ele do que ficar em casa. Não posso ficar lhe dando atenção o tempo todo. Nem eu queria que você ficasse de babá. Já sou grandinho e posso me virar. Talvez seja até bom você e Romero fazerem amizade, quem sabe? Você não ajuda o menino a se soltar. Farei isso, concluiu com ar sonhador. Às 7h15, Mozart bateu à porta da casa de Romero. Noemi atendeu e demonstrou genuína alegria ao se deparar com o rapaz. Entre, Mozart. Romero está terminando de se arrumar e já vem. Com um sorriso encantador, Mozart passou para o lado de dentro e sentou-se no sofá da sala, onde Silas já se encontrava, fazendo palavras cruzadas. Boa noite, seu Silas. Cumprimentou com jovialidade. Oh, Mozart, boa noite, chegou cedo? É que o ônibus veio rápido. Esses motoristas de hoje são mesmo uns loucos. Têm mania de Fittipaldi. É verdade. Quer dizer então que vocês vão ao cinema? É sim. E depois vão lanchar. Se o senhor não se incomodar que Romero chegue um pouco mais tarde. É claro que não me incomodo. Romero é homem. Eu, na idade dele, já aprontava das minhas. Piscou um olho para Mozart e olhou de soslaio para Noêmia, como a dizer que aquele era um assunto que o marido não deveria comentar na frente da mulher. Mozart sorriu meio sem jeito e consultou o relógio, torcendo para que Romero aparecesse logo. Onde fica essa lanchonete? Indagou Noêmia preocupada. Fica mais ou menos perto da casa de Alex. Inauguraram outro dia. Deve haver muitas garotas bonitas por lá, não é mesmo? Observou Silas com ar de malícia. Felizmente, Mozart não precisou responder, porque Romero chegou em companhia de Judite. Ele estava muito bonito, de jeans, camisa polo e tênis rainha. Mozart levantou-se embaivecido, mas foi para Judite que dirigiu o cumprimento. Olá, Judite. Linda como sempre. Obrigada, priminho, respondeu ela beijando no rosto. Mozart sorriu satisfeito e devolveu o beijo, acrescentando de bom humor. Não vejo a hora de virarmos realmente primos. Ei, vá devagar. Censurou Silas em tom de brincadeira. Judite já tem namorado e é seu primo. Todos riram, inclusive Romero, que tinha até medo de falar. A mesma emoção que Mozart sentira, ele tivera também. Só que Mozart não tinha nenhuma irmã ali com ele para quem pudesse dirigir sua admiração. Acho que já está na hora de vocês irem, incentivou Judite. Não querem perder a hora do cinema, querem? Os dois rapazes despediram-se e seguiram rua abaixo em direção ao ponto de ônibus. Não vamos a pé? Perguntou Romero, acostumado que estava a caminhar até o local onde ficava a maior parte dos cinemas de seu bairro. Estou um pouco cansado, desculpou-se Mozart. Se não se importar, preferia ir de ônibus. Romero deu de ombros e não respondeu. A condução logo chegou, e depois que se acomodaram, Mozart retomou a palavra. Quer mesmo ir ao cinema? Como assim? Não foi para isso que você me convidou? Foi, quero dizer. Foi essa minha intenção a princípio, mas está uma noite tão bonita e tão quente. Aproximou-se de Romero e soprou de leve em seu rosto. Romero assustou-se. Lembrou-se do que acontecera com Júnior e sentiu vontade de fugir. Rosto coberto de rubor, argumentou. Mas meu pai me deixou ir ao cinema. Por que não esquece seu pai? Ele pode não gostar se souber que não fomos. Não precisamos contar a ele. Aquela situação pareceu a Romero extremamente familiar. Mozart dizia mais ou menos as mesmas coisas que Júnior lhe dissera. Assustado, virou o rosto para a janela, sentindo que o pânico dominava. E só então percebeu que o ônibus que haviam tomado estava chegando à Zona Sul. Apavorou-se. Não era aquilo que havia planejado. Será que Mozart tencionava fazer a ele o mesmo que Júnior fizera? Teria armado aquela encenação toda só para atraí-lo para longe e atacá-lo covardemente? De repente, sentiu a mão de Mozart apertar de leve a sua e virou o rosto para o rapaz. — Por que está fazendo isso? Perguntou Romero com a voz trêmula. Gostaria que fôssemos amigos. Era demais. Mozart efetivamente não tinha boas intenções para com ele, senão não estaria repetindo quase as mesmas palavras que Júnior lhe dissera na noite em que o violentara. Mozart apertou ainda mais sua mão e Romero descontrolou-se. De um salto levantou-se do banco e deu o sinal,
correndo pelo corredor até a porta da frente. Embora tomado de surpresa, Mozart conseguiu levantar-se e desceu atrás dele, correndo pela rua e chamando-o pelo nome. Romero, espere! Pare aí, o que aconteceu? Sem responder, Romero disparou em direção à praia, só parando ao sentir os tênis cheios de areia. Olhou para a frente e viu o mar escuro, calmo naquela noite de verão. Parou arfante, e Mozart conseguiu alcançá-lo. Fique longe de mim, berrou aos prantos, andando para trás. Romero, por favor, espere, o que foi que eu fiz? Não se aproxime de mim. Mas o que é isso? Por que está falando assim? Mentiroso! Por que me trouxe aqui então? Pensei que pudéssemos ser amigos, aqui na praia, longe de casa, igualzinho ao outro. Que outro? Não interessa. Você não tem nada a ver com a minha vida. Ouça, Romero, não sei o que aconteceu com você, mas não é o que está pensando. Não estou pensando nada. Você que está. Você pensa que só porque aceitei seu convite sou igual a você, mas não sou, eu sou um homem, viu? Ninguém está dizendo o contrário, mas você está pensando. Senão não me teria arrastado para cá. Desculpe-me se tomei o ônibus sem o consultar, mas pensei que você tivesse visto que ônibus era. Sou muito distraído para essas coisas, e você se aproveitou. Para o quê? Você sabe. Não se faça de desentendido. Não sei. Nem sei do que você está falando. Você me acusa e nem sei do que. Você sabe, não é? Não vai me dizer que não ficou me olhando esquisito. Do mesmo jeito que você. Eu? Era só o que me faltava. Mozart deu um passo à frente e Romero ameaçou. Fique onde está. Senão vou gritar até que alguém apareça. Não vou deixar que faça aquilo comigo de novo, não. Aquilo o quê? Aquilo você sabe. Não vou fazer nada com você. É mentira. Você é igualzinho ao Júnior. Fala as mesmas coisas que ele. Ficou me olhando como ele também ficou. Depois me atraiu para um lugar deserto e desatou a chorar convulsivamente. E Mozart tentou aproximar-se novamente, mas Romero reagiu como da outra vez. Não chegue perto de mim. Mozart estacou. Agora estava começando a entender. Sentou-se na areia e dobrou os joelhos. Aguardou alguns instantes, até que Romero se acalmasse e falou com voz pausada. Ouça, Romero, não sei quem é esse Júnior, nem o que ele fez a você, mas posso imaginar. Ah, você pode, não é? Porque faz as mesmas coisas. Você está enganado. Há pouco você me perguntou se eu era uma bicha nojenta, e você ainda teve coragem de dizer que não, porque não sou. Se você quer saber se sou bem homossexual, eu sou. É isso que sou, só isso. Não sou nojento. Sou uma pessoa decente e jamais faria nada contra sua vontade, nem a você, nem a quem quer que seja. Romero fitou espantado. Você é homossexual? Sim, mas não sou nojento e nem tenho culpa de ser o que eu sou. Meu pai diz que todo viado é nojento. Seu pai é um homem muito preconceituoso. Não o culpo. Ele é como todo mundo. Mas você não precisa ser igual a ele, pode ser do jeito que é. Eu não. Eu não disse que é, mas se for, ótimo, para mim pelo menos, porque gostei muito de você. Mas se não for, não faz mal, você é seu amigo assim mesmo. Podemos ir ao cinema, à lanchonete, mas sem susto. Não vou atacar você. Não sou nenhuma besta e nem nada parecido. Não vai querer me violentar? Eu, Deus me livre. Detesto violência. Então por que me trouxe aqui? Para ser seu amigo, eu já disse. Você não quer ser só meu amigo. É verdade. Posso até querer algo mais, mas somente se você quiser. Senão vamos apenas ser amigos mesmo. Não sou tarado. Vou respeitar você e nunca mais tocarei nesse assunto. Nem insinuarei nada. Só o que peço é que me respeite também. Agora mais calmo, Romero aproximou-se e sentou-se ao lado de Mozart. Ele parecia sincero, e seu semblante demonstrava uma serenidade que Romero não conhecia. Você gostou de mim? Perguntou Romero timidamente. Já disse que gostei. E pensei que você tivesse gostado de mim também, mas se me enganei, peço que me perdoe. Você não se enganou, tornou Romero, a voz cada vez mais sumida. Mozart sentiu imensa emoção. Teve vontade de abraçá-lo, mas não queria assustá-lo. Estava na cara que Romero estava ainda muito confuso. Nem sabia que era homossexual, mas era. Apesar de seus 17 anos, Mozart já era um rapaz experiente no assunto e reconhecia um homossexual à distância, mesmo que o outro não se reconhecesse. Era o que acontecia com Romero. E tinha um pai preconceituoso e crítico,
e condenava as pessoas antes mesmo de as conhecer, apenas com base em seu comportamento externo. Se Silas soubesse que Mozart era homossexual, apagaria toda a boa impressão que fizera dele, de sua educação, de sua simpatia, de sua música, e trataria logo de taxá-lo de pessoa ruim e indesejável. Fico feliz, balbuciou Mozart por fim. Assim podemos nos conhecer melhor. Olhe, Mozart, gostei muito de você, mas não sou igual a você, eu sou diferente. Então por que gostou de mim? Porque você é um cara legal, só por isso, só. Mozart deu um suspiro profundo e tornou conformado. Está bem, só você para dizer o que sentiu. Passaram alguns minutos em silêncio e ficaram observando a espuma branca das ondas sobressaindo-se no regrume do mar. Olhando pelo canto do olho, Mozart notou lágrimas nos olhos de Romero, mas tinha medo de perguntar por que ele estava chorando. Tenho medo, falou Romero de repente. Medo de mim mesmo. Por quê? Tenho medo de descobrir em mim coisas que eu não gostaria. O que, por exemplo? Você sabe, já passou por isso. Passei. Mas em meu caso as coisas foram mais fáceis. Eu não tenho um pai machista, nem encontrei nenhum Júnior em minha vida. Como você sabe do Júnior? Revidou Romero em tom agressivo. Foi você quem falou. Eu? Disse que sou igualzinho a ele. E você não é. Que bom. Não sei quem é Júnior, mas seja quem for, quero que saiba que não sou como ele. Agora foi a vez de Romero suspirar. Um suspiro doloroso, carregado de lembranças difíceis. Júnior foi o cara que... Era difícil para Romero tocar no assunto. Mozart compreendeu isso. Apertou novamente sua mão e com voz doce finalizou. Não tem importância. Não precisa falar. Mozart levantou-se e puxou o outro pela mão, caminhando com ele pela praia. Mesmo sem admitir, Romero sabia que estava feliz. À exceção de Judite, Mozart foi a única pessoa que o tratara bem, que realmente parecia se importar com ele. Romero sorriu intimamente e buscou a mão de Mozart ao seu lado. Apertou gentilmente e sorriu. Estava realmente feliz. Daquele dia em diante, Mozart e Romero sempre que podiam ficavam juntos. Como estavam de férias, tinham bastante tempo para se divertir. Os pais de Mozart haviam voltado para Brasília, deixando o menino com os tios até o final da estação. Silas parecia satisfeito com aquela amizade, ainda mais porque Mozart sempre tocava no nome de uma ou outra garota em sua frente, levando-os a crer que estavam saindo com elas, mas eles saíam quase sempre sozinhos. Vez ou outra, Judite e Alex acompanhavam-nos. Outras vezes tinham de fazer passeios em família, mas ninguém percebia nada entre eles. Para todos os efeitos, Romero e Mozart eram garotos e camaradas, dividindo juntos as aventuras das férias de verão. Quando você vai embora? Perguntou Romero a Mozart, enquanto jogavam cartas na cama do primeiro. Ainda falta muito, mas quando? No fim de fevereiro. Fico em Brasília até julho e depois parto para Salzburgo. Como será lá? Frio? Ambos riram e Mozart anunciou, estirando as cartas na cama. Bati. Ouviram batidas na porta e Noemi entrou com uma bandeja de sanduíches e refrigerantes. Vocês vão sair hoje? Perguntou, depositando a bandeja perto deles. Não sabemos ainda, mãe, por quê? Porque parece que vai chover. Chuva de verão, disse Mozart. Passa logo. Não sei não. Parece que está armando um temporal. Efetivamente, a chuva desabou cerca de meia hora depois e durou quase 40 minutos. Quando estiou, Silas chegou do trabalho todo molhado, indagando pelos filhos. Judite está no quarto escutando música, esclareceu Noêmia, e Romero está jogando cartas com Mozart. Graças a Deus. Parece que as ruas estão alagadas por aí. É bom que ninguém saia hoje. E Mozart? Pode dormir no quarto de Romero. Foi ele mesmo dar a notícia aos meninos. Acho que minha tia vai ficar preocupada, objetou Mozart, internamente saltitante de felicidade. Pode deixar que eu mesmo ligo para ela. Você dorme aqui hoje e amanhã cedo vai para casa. Foi uma felicidade. Os dois ouviram música com Judite, jogaram banco imobiliário, brincaram de mímica, assistiram à TV. Vendo os dois juntos, Judite supunha-se a observá-lo. Havia algo de estranho naqueles dois. Nem o pai, nem a mãe, nem Alex notaram nada, mas ela percebia. Havia em seus gestos um quê de intimidade que não era comum entre amigos. Os dois viviam se tocando e se esbarrando de uma maneira fora do comum. Além disso,
Havia os olhares. Eles eram cuidadosos na presença dos pais, mas pareciam não se importar muito com ela. E Judite percebia que a excessiva camaradagem existente entre eles ia além de uma simples amizade. Mas Romero estava feliz, ela reconhecia. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo entre eles, estava fazendo bem ao irmão. E ver a felicidade dele era o suficiente para Judite não questionar, nem sugerir nada. Há muito desconfiava de Romero, mas ele nunca lhe dissera nada. Agora, porém, tinha quase certeza. E o pai deveria ser cego para não notar. Logo ele, que era tão machista, tão preocupado com a virilidade, com sua noção distorcida do homem de verdade. Judite não se importava. Temia apenas as consequências. Se alguma coisa estivesse acontecendo entre Romero e Moza, era muito perigoso. Se o pai descobrisse, ela nem queria pensar. Por isso tinha medo. Medo da reação do pai e das pessoas em geral. Será que Romero aguentaria ser rejeitado pela família e pela sociedade? Amigos ele não tinha, a não ser ela e agora Moser. E Alex? Será que ia aceitar? Ela nunca havia conversado sobre isso com ele, mas tinha quase certeza de que Alex não aceitaria uma coisa daquelas, se é que havia mesmo alguma coisa entre Romero e Moza. Depois do jantar, os três ficaram ainda um pouco mais vendo TV, até que Judite, bocejando, anunciou que ia dormir. Será que Moza não quer tomar um banho? Indagou Noêmia toda solícita. Eu gostaria sim, mas não trouxe nenhuma roupa. Isso não é problema, respondeu Romero. Posso lhe emprestar um short e uma camiseta. Isso mesmo, concordou Silas. Noêmia providencia uma toalha limpa para o menino. Noêmia deu a toalha para Moser e voltou para a sala. Sentou-se ao lado do marido e continuou assistindo à TV. Pouco depois, Moser apareceu, cabelos molhados, vestindo as roupas de Romero. Também vou tomar banho, anunciou o outro, encaminhando-se para o banheiro. Demorou mais que o habitual. Fazia muito calor e a presença de Moser desconcertava-o. Quando saiu do banheiro, a casa estava quase silenciosa, à exceção da TV, que tocava baixinho a canção de um filme. Romero espiou da porta e viu que apenas o pai estava na sala, cabeceando em frente ao aparelho ligado. Sorrindo, deu meia volta e foi para o seu quarto. A mãe havia colocado um colchonete aos pés de sua cama, onde Moser estava deitado, braços cruzados embaixo da cabeça. Os cabelos, agora secos, esvoaçavam toda vez que o vento do ventilador os atingia. Romero engoliu em seco e entrou. Está com sono? Perguntou a moça. Não, acho que hoje não conseguirei dormir. Por quê? Está sentindo alguma coisa? Ele sorriu e não respondeu. Levantou-se do colchonete e foi sentar-se na cama ao lado de Romero. Está fazendo muito calor hoje, observou. É sim. Estavam os dois desconcertados. Ambos sentiam uma atração irresistível um pelo outro, mas nenhum dos dois queria tomar a iniciativa. Romero por medo e insegurança, Moser temendo assustar e chocar o amigo, mas o coração muitas vezes não consegue conter o sentimento, assim como o medo não detém a paixão. No impulso genuíno, Moza afastou os cabelos da testa de Romero e, num segundo, deu-lhe um beijo. A princípio, Romero pensou em repeli-lo, mas aquele beijo lhe causava uma sensação tão boa, uma paz reconfortante, que Romero se deixou beijar. No começo, limitou-se a deixar-se beijar. Aos poucos, porém, sentindo-se confiante, passou a corresponder e em breve os dois estavam se amando. Tudo terminado, Moser acariciou gentilmente e foi só então que percebeu lágrimas nos olhos de Romero. — Por que está chorando? Perguntou aflito. Por acaso magoei e fiz algo de que não gostasse ou que o agredisse? Não. É que você é tão diferente, diferente do que eu pensava. Tudo com você é diferente, diferente do Júnior. Lá vem você de novo com esse tal de Júnior. Sinto muito. É que não consigo me esquecer de que foi Júnior. Calou-se envergonhado. Por que não me conta logo o que ele lhe fez? Não sei se poderia, vergonhoso. Sente vergonha do que fizemos hoje? Não sei, não, sinto medo. Melhor sentir medo do que vergonha. O medo é natural, porque você é diferente e ninguém gosta de ser diferente. Por isso vem o medo da rejeição. Mas se você sente vergonha, isso significa que você não consegue se aceitar e acha que o que está fazendo não é certo. E é? Por que não é? Porque não é natural. E o que é natural? Não sei. Acho que é normal um homem e uma mulher.
Isso pode ser o mais normal, mas não é a única coisa natural. Natural para mim é fazer tudo aquilo que o coração manda, porque o coração jamais engana ninguém. Romero quedou pensativo por alguns segundos e depois acrescentou: Você tem o jeito de pensar sobre as coisas, como pode ser assim? Sei lá. Acho que é porque eu sempre me assumi. Sempre. Contou a todo mundo. Isso é outra coisa. Para me assumir, não preciso me expor. Até porque não tenho necessidade de ter a aprovação de ninguém. Eu me assumi porque aceito o que sou e não me sinto nem culpado, nem uma aberração. Sou apenas diferente em uma particularidade, o que não significa que seja melhor ou pior do que ninguém. E seus pais, eles sabem? Creio que desconfio, mas nunca me perguntaram nada. E se perguntassem, vou dizer a verdade, e tenho certeza de que eles vão compreender. Minha mãe era meio hippie quando conheceu meu pai, que é um artista. Seu pai também é artista. Porque acha que tenho este nome? A música é um dom de família. Você tem sorte. Quisera eu ter pais iguais aos seus, mas meu pai é super preconceituoso e minha mãe não abre a boca para dizer nada, morre de medo de contrariá-lo. E sua irmã? Judite é diferente, é minha amiga, e acho que também entenderia uma vez. Ela veio até com uma conversa de que gosta de mim de qualquer jeito, mesmo eu sendo diferente. Isso é muito bom, e você já teve outras experiências além desta? Não quero dizer. Houve Júnior, mas ele não conta. Por quê? Porque ele foi violento. O que ele fez? Quer mesmo saber? Se não quisesse, não estaria perguntando. Ele me violentou. Como? Romero baixou os olhos e chorou de mansinho. Abriu a boca para falar e contou tudo, desde a troca de olhares no cinema até quando o pai lhe proibira de tocar no assunto. Moza foi bastante compreensivo e abraçou o outro com ternura, dizendo-lhe palavras reconfortantes e amistosas. Romero mais uma vez sentiu-se feliz, feliz e seguro. Tudo o que queria era alguém como Mozart, e ele não queria mais se separar de Mozart, nunca mais. Capítulo 6. A partir daquela noite, passou a ser costume Mozart dormir na casa de Romero, e os dois ficavam acordados até tarde, jogando cartas ou assistindo TV, até que Silas e Noêmia fossem dormir. Depois, tudo em silêncio, os dois se trancavam no quarto e acabavam quase sempre se amando, pegando no sono altas horas da madrugada. Acha certo o que estamos fazendo? Indagou Mozart certa vez. Como assim? Não vá me dizer que mudou de ideia e que agora acha que devemos virar heterossexuais, gracejou o outro. Não me refiro a isso, mas sim ao fato de estarmos fazendo isso dentro de sua casa. Seu pai pode ser um careta, mas sempre me tratou muito bem e confia em mim. Romero ficou pensativo. Mozart não deixava de ter razão, mas o que poderiam fazer? Não temos idade bastante para entrar num motel, arriscou Romero, por isso não vejo outro jeito. Ainda assim não me sinto bem, parece uma traição. Não exagere. Não temos culpa se nos amamos e não temos um lugar só para nós. Quando eu ficar maior, vou me formar e nós vamos viver juntos. Você se esquece de que vou para Salzburgo? É verdade, tornou Romero pensativo. Quase havia me esquecido. Mozart? O que vai ser de mim quando você for embora? Vai arranjar outra pessoa, respondeu Mozart hesitante. Não quero outra pessoa, quero você. Você não me quer? É claro que eu quero. Então o que vamos fazer? Em julho você parte para a Áustria e eu. Como vou me arranjar por aqui sem você? Não sei, Romero. Nem quero pensar nisso. Dói só de imaginar o dia em que teremos de nos separar. Você tem mesmo de ir? Tenho, é um sonho antigo. E é muito difícil arranjar uma bolsa como a que eu arrumei. Não vai sentir minha falta? Vou. Pois então não vá. Mozart fitou Romero com angústia. Estava realmente gostando dele, e uma separação seria bastante dolorosa. Mas como abandonar o sonho de toda uma vida? Ambos eram ainda muito jovens, mas Mozart já definira o que queria fazer de sua vida. Amava a música e desde pequenino via-se como solista de uma grande orquestra. Não posso fazer isso, desabafou com angústia. É minha vida, minha carreira que está em jogo. Mas do que isso é um sonho? Meu sonho, aquilo por que me esforcei e lutei durante vários anos. A carreira de pianista não é fácil, Romero. São necessárias várias horas de estudo diárias para ser um bom músico. Sua carreira é assim tão importante? É, mais do que eu. Você está sendo injusto.
Não dá para comparar as coisas. Desculpe se estou sendo insistente, mas eu amo tanto. Será mesmo? Será que não está apenas deslumbrado com o mundo em que eu introduzi? Como pode dizer uma coisa dessas? Sei bem o que sinto e não é deslumbramento, é amor. Eu sei. Não queria ofendê-lo, mas não sei o que fazer. Por favor, moça, pense bem. Não posso viver sem você, e se você me ama, não me deixe. Durante alguns segundos, Moça permaneceu de olhos fechados, segurando a vontade de chorar. Você podia ir comigo, considerou. Eu como? Meu pai jamais permitiria. E se contássemos tudo a ele? Se nós explicássemos e disséssemos que estamos apaixonados, ele teria de entender. Você deve ter ficado maluco. Meu pai nos mataria, ou me expulsaria de casa. De qualquer forma, eu não poderia ir. Sou menor, lembra-se. Como espera que eu saia do país sem uma autorização? Cada vez mais angustiado, Mozart abraçou-se a Romero e suplicou com voz chorosa. Não pensemos mais nisso agora. Vamos aproveitar os momentos que ainda temos juntos. Quando chegar a hora, veremos o que fazer. Romero não insistiu. Apertou a mão do outro e Mozart desceu da cama para o colchonete. Pouco depois, ambos estavam adormecidos. Quando acordaram, notaram o ar de contentamento de Silas, mas Romero não quis perguntar do que se tratava. O pai, porém, logo após a saída das moças, apertou o braço do filho e anunciou animado. Tenho uma ótima surpresa para vocês hoje. Sério? Tornou Mozart curioso o que é. Silas chegou o corpo para frente e olhou para os lados, certificando-se de que nem a mulher nem a filha poderiam ouvi-lo. Falei com Domitila ontem, e adivinhem só, ela convidou uma amiga, e ambas estão esperando vocês hoje à noite, para uma festinha particular, só os 4. O quê? Romero estava horrorizado e quase se delatou, mas Mozart interveio a tempo de salvar a situação. Eu gostaria muito, seu Silas, mas não tenho dinheiro. E quem falou em dinheiro? Não se preocupe, é tudo por minha conta. Não sei se devo. Ora, vamos, meu rapaz, o que é isso? Não faça cerimônia comigo. Domitila é uma mulher e tanto. Romero já lhe falou sobre ela, não falou? Falou. Pois então não se acane. Vamos, Romero. Diga a ele o quanto você gostou. Vamos, diga. O menino engoliu em seco e obedeceu balbuciante. É verdade. Gostei muito. Domitila é sensacional. Viu só? Mas, seu Silas, nada demais. Se você não aceitar, vou ficar ofendido. Não vá me fazer uma desfeita dessas. Ou será que você não gosta dessas coisas? Ironizou, piscando o olho para Mozart. Gosto. E já experimentou? É claro que já. Você já é um homem. Terminou batendo-lhe com força nas costas. Mozart teve de se esforçar para não ter uma crise de tosse. E Silas levantou-se indo para a sala ler o jornal. E agora? Indagou Romero apavorado. E agora nada. Vamos fazer o que ele mandar. Você ficou maluco. Da primeira vez já foi difícil, agora então vai ser impossível. E quem disse que precisamos conseguir? Como assim? Se não conseguirmos, meu pai vai desconfiar. Deixe comigo. Finalizou Mozart misterioso. Agora vou até em casa, mais tarde volto para irmos até a casa de... Como é mesmo o nome? Domitila. Isso, Domitila. Saiu apressado, deixando Romero entregue a um quase desespero. Quando chegou à casa de seus tios, Alex deu-lhe o recado de que os pais haviam ligado. Mozart apanhou o telefone e ligou de volta. Precisava de algum dinheiro, e o pai consentiu-lhe em lhe dar. Era só pedir ao tio, e ele enviaria o dinheiro pelo banco. Mais tarde, quando chegou de volta, Silas e Romero já estavam esperando para irem juntos à casa de Domitila. Mozart estava sorridente e confiante. Romero acabrunhado e receoso. Silas, por sua vez, ia falando das maravilhas que Domitila era capaz de fazer, até que concluiu. Faz muito tempo que trouxe Romero aqui, e ele nunca se interessou em voltar. Domitila falou que ele é um garanhão, sabia, Mozart? Sabia. Romero me contou. Mais um garanhão muito tímido. Se eu deixasse por conta dele, aposto como nunca mais veria mulher novamente. É ou não é, Romero? Romero estava apavorado. Jurara a si mesmo que jamais passaria por aquilo novamente. Ao avistar a casinha branca de janelas azuis, pensou que iria vomitar, mas o olhar confiante de Mozart lhe deu coragem de seguir avante sem dizer uma palavra. Chegaram.
Silas bateu e Domitila veio atender. Recebeu-os com um sorriso cordial e frio e fê-los entrar. Sentada no sofá, a amiga olhava-os com ar crítico. Como da outra vez, Domitila tratou de despachar Silas, recomendando que só voltasse dali a 2 horas. Assim que a porta se fechou, Domitila investiu contra Romero e a outra se acercou de Mozart, tentando beijar-lhe. Como é seu nome? Indagou Mozart. Úrsula, respondeu a moça sem muito interesse. Muito bem, Úrsula. O que você acha de você e Domitila ganharem uns trocados a mais? Essa pergunta aguçou a curiosidade e a ganância de Domitila, que soltou Romero e se aproximou dele, perguntando com avidez. Por quê? O que pretende? Não vá me dizer que é algum tipo de sádico, porque Úrsula e eu não gostamos de apanhar. E quem falou em apanhar? O que você quer? Nada. Se não quer nada, por que quer nos pagar a mais? Insistiu Úrsula. O que quer que façamos? Nada, eu já disse. Qual é, garoto? Revidou Domitila zangada. Deixe de brincadeiras conosco. Se quer algo especial, vá logo falando. Quero que vocês nos deixem em paz, disparou Mozart. Não estamos afim disso. O problema é de vocês. Sila nos paga pelo nosso tempo. Mas vou ser obrigada a dizer a ele que vocês não quiseram. É o nosso trato. E não quero perder a confiança de um ótimo cliente. Sei disso, mas ele não precisa saber. Basta vocês dizerem que correu tudo bem e ficarem de boca fechada. Domitila estava começando a entender. Quando ficara com Romero, percebera que o garoto não se interessava muito e se esforçara ao máximo. Ela bem que desconfiara, mas não tinha certeza, e também não lhe interessava. Desde que Silas lhe pagasse, estava tudo bem. Vocês, por acaso, são gays? Foi logo perguntando. Somos, respondeu Mozart sem titubear. E é por isso que estamos lhe oferecendo uma graninha a mais, para que vocês nos deixem em paz e não digam nada. Úrsula desatou a rir, mas Domitila cortou com veemência. Onde está o dinheiro? Mozart retirou as notas do bolso e exibiu-as a Domitila, que as apanhou e contou. Isso basta? Perguntou ele. Basta. Contou novamente as cédulas e passou metade a Úrsula, que as apanhou rapidamente. Em seguida, sentaram-se no sofá e Domitila ligou a vitrola. Vamos dançar, pelo menos, convidou. Assim, quando o Silas chegar, não vai perceber nada. Romero assistia a tudo boquiaberto. Estava espantado com a astúcia e a segurança de Mozart. Levantou-se aturdido e foi dançar, mas ao invés de tomar Domitila como par, dirigiu-se a Mozart e pôs-se a dançar com ele. Domitila e Úrsula riram e deram de ombros, indo sentar-se no sofá com um copo de bebida na mão. Obrigado, sussurrou Romero ao ouvido de Mozart. Não disse que escaparíamos desta? Riram também e continuaram a dançar, até que Silas voltou. Domitila o recebeu novamente e ambas fizeram muitos elogios ao desempenho de Romero e Mozart. Silas ficou satisfeito e recompensou-as regiamente. Escutar o que queria escutar. Capítulo 7. Faltava pouco menos de um mês para o fim das férias, e Mozart queria aproveitar ao máximo sua estada no Rio de Janeiro. Chegou cedo à casa de Romero e logo pela manhã foram à praia. Na volta, Mozart foi para casa e Romero entrou para tomar banho. Iriam almoçar e tinham combinado de ir ao cinema com Alex e Judith. Por volta das 5 horas, Alex chegou com Mozart. Depois dos usuais cumprimentos, foram todos ao cinema. Ao atravessar a roleta de entrada, uma tristeza perpassou o olhar de Romero e Mozart indagou o seu ouvido. Aconteceu alguma coisa? Não, é que foi neste cinema que eu conheci Júnior. E daí? Provavelmente ele não está aqui hoje. Se estiver, você não tem como que se preocupar, estamos juntos. Era verdade. Desde o incidente com Júnior, Romero nunca mais fora ao cinema. Agora, porém, em companhia de Mozart, sentia-se seguro e confiante. Deixou de lado o medo e entrou decidido. Como ainda era cedo, tiveram de esperar. A sessão só começaria às 6 horas, e eles ainda tinham tempo suficiente para comprar balas e pipocas. No balcão de doces, Romero escolheu um chocolate quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Ora, ora, se não é a bichinha enrustida que vejo por aqui. Sentiu saudade? Romero voltou-se assustado. E todos os seus temores se confirmaram. Era realmente Júnior quem estava ali, parado à sua frente, um sorriso debochado pendurado no rosto. Deixe-me em paz,
falou Romero agressivo. Ui, debochou o outro. A mocinha ficou valente, foi? O que quer de mim, Júnior? Já não basta o que me fez? Ah, ainda se lembra do meu nome? É claro que se lembra, depois daquele dia não poderia esquecer. Você gostou, não gostou? Fale a verdade. Olhando por cima do ombro de Júnior, Romero avistou os outros em animada conversa, ninguém se dando conta do que lhe acontecia, até que Moza, passando os olhos ao redor do salão, deu de cara com seu olhar de súplica, e ao ver que ele conversava com outro rapaz, imediatamente desconfiou de quem se tratava. Pediu licença ao primo e foi em sua direção. Romero chamou parando ao seu lado. Você não vem, a sessão já está para começar. Mozart lançou um olhar de desafio para Júnior, que respondeu com outro ameaçador. Parece que seu namorado está com ciúme, ironizou Júnior. E é para estar. Duvido que seja como eu. Tenho certeza de que não sou, respondeu Moza firmemente. Sou uma pessoa decente, ao passo que você não passa de um oportunista covarde e nojento, que se aproveita da ingenuidade de crianças para conseguir o que nenhum homem de verdade irá lhe dar. Puxou Romero pelo braço e saiu com ele em direção a Judite e Alex, deixando Júnior vermelho e furioso. Aquele é o Júnior? Romero limitou-se a sentir. Tinha vontade de sair correndo, mas a firmeza da mão de Mozart ao redor de seu braço deu-lhe tranquilidade. Rapidamente chegaram até onde os outros estavam. Por que demorou tanto? Indagou Judite. Cadê as balas? A fila estava muito grande. Apressou-se Mozart em responder. Íamos perder o começo do filme. Alex, lendo o programa de filmes em cartaz, nada percebeu, mas Judite, olhando para o balcão de balas, não viu nenhuma fila que pudesse causar a perda do início da sessão. Ainda mais porque antes havia os trailers, anúncio, jornal, curta-metragem e tantas outras coisas. Não disse nada, porém. Avistou um rapaz parado perto do balcão que não conhecia, mas a julgar pelo olhar de ódio que lançava para Mozart e Romero, devia ser ele o motivo da retirada dos dois. Achou aquilo estranho, mas guardou silêncio. Não queria encher o irmão de perguntas ali na frente de todo mundo. A sessão transcorreu normalmente. Quando saíram, Júnior estava parado na calçada, fingindo que esperava o ônibus. Judite percebeu que Mozart o encarava e Romero se encolheu todo, cabeça baixa, evitando olhar para o rapaz. Quando passaram por ele, Júnior deu 2 passos adiante e esbarrou propositalmente em Mozart, falando em tom de sarcasmo. Desculpe-me, fiquei distraído e não vi. As coisas que a gente não faz sem querer. Passou adiante feito uma bala. Vocês conhecem esse rapaz? Quis saber Judite. Não, respondeu Romero. É um idiota qualquer, acrescentou Mozart. Por que tudo isso? Tornou Alex. Foi só um esbarrão. Tem razão, Alex, concordou Mozart. Foi só um esbarrão, vamos embora. Partiram para a casa de Romero. Sem que percebessem, Júnior o seguira. Queria saber onde ele morava. Notou que era uma casa com ar distinto, numa rua familiar e sorriu intimamente. Aquele Romero deveria ser filhinho de papai, e ele e seu namoradinho iam ver só uma coisa. Tomou nota do endereço e foi embora. Daria um jeito de se vingar daqueles dois. Como já era tarde, Moza foi para casa com Alex. Depois que eles saíram, Judite foi se trocar, e já de camisola foi bater à porta do quarto de Romero. Está acordado? Perguntou ela, aproximando-se da cama. Estou. Sentou-se ao lado e tomou sua mão. Acariciou seu rosto, alisou seus cabelos e beijou sua testa. Sou sua irmã, Romero sussurrou. Amo você imensamente. Sabe disso, não sabe? Sei. Acima de tudo, sou sua amiga. Você pode confiar em mim. Romero não sabia onde ela queria chegar, mas começou a desconfiar daquela conversa macia. O que está querendo, Judite? Não estou querendo nada. Talvez você é quem queira desabafar. Não tenho nada para desabafar. Tem certeza? Tenho. E aquele rapaz do cinema? O que tem ele? Vai repetir que não o conhece? Não o conheço. Não acredito em você. Vi o terror em seus olhos, o ódio nos olhos dele e o desafio de Mozart. O que há? Pensa que eu sou alguma tonta? Havia tanta ternura, tanta segurança, tanto amor na voz de Judite, que Romero desatou a chorar. Não aguentava mais tanta pressão. Vivia torturado por aquela lembrança, uma lembrança que o amor de Mozart conseguira diminuir, mas não exterminar.
e naquele dia ouvir a voz de Júnior no cinema e dar de cara com sua fisionomia odienta, sentiu que todo o antigo pavor retornara. Ah, Judite! Agarrou-se à irmã e chorou ainda mais, tentando engolir os soluços. O que houve, Romero? Por que está assim? Papai vai me matar. Por quê? O que você fez? Ele não quer que eu conte a você. O quê? O que você não pode me contar? Judite levantou-se e encarou-a, os olhos brilhantes. Aquele rapaz é um marginal. Ele desgraçou minha vida. Como? O que ele fez? Ele me violentou. Judite não demonstrou surpresa. Não sabia por quê, mas aquilo não a surpreendia. Esperou até que ele lhe contasse tudo e sentiu imensa revolta do pai. Aquilo não era jeito de tratar o próprio filho. Fingir que nada havia acontecido era muita insensibilidade. Papai se sentiu muito envergonhado. E você, Romero, como se sentiu? Eu? Não conseguia terminar. Agarrou-se ainda mais à irmã e deu livre curso às lágrimas. Judite não fez mais perguntas. Abraçou com ternura e afagou seus cabelos. Em seu íntimo, sabia como ele se sentia. Percebia isso no jeito como ele e Moza se tratavam. Mas Romero estava angustiado. Aquelas lembranças o haviam incomodado sobremaneira, e ela não queria causar-lhe ainda mais transtornos com perguntas indiscretas. Sentiu que naquele momento o que ele mais necessitava era de amor, e por isso estreitou ainda mais. Não precisava fazer perguntas, nem dizer nada. Bastava que ele sentisse quanto era amado e querido. No dia seguinte, o telefone tocou bem cedinho. Ainda não eram nem 7 horas da manhã. Noemi estranhou, mas foi atender. Alô? Ninguém disse nada. Alô, quem é? Alô? Noemi pensou que a ligação havia caído, mas o som de uma respiração ofegante indicou-lhe que havia alguém do outro lado da linha. Assustada, Noemi a desligou. Devia ser um trote, mas de muito mau gosto. Não prestou mais atenção ao ocorrido e mais tarde, com a família toda reunida ao redor da mesa do café, o telefone tocou de novo e a própria Noemi foi atender. Alô? Novamente aquela respiração. Aborrecida, Noemi fez sinal para que Silas se aproximasse e, tapando o bocal com uma das mãos, falou baixinho. Acho que é um trote. Silas apanhou o telefone e disse com voz grave. Quem está falando o que deseja? A voz deu um gemido. Soltou uma gargalhada, debochada. Desligou, e Silas pousou o fone no gancho. Quem era? Perguntou Judite nervosa. Algum palhaço, respondeu Silas. Não tenho o que fazer. A vida pela hora da morte ele aí, gastando dinheiro de ligação à toa só para passar trotes. O que ele disse? Perguntou Romero fingindo displicência. Nada, só sorriu. Que tolice, recriminou Noêmia, mas já é a segunda vez que ele liga hoje. É? Retrucou Silas curioso. É sim, ligou antes bem cedo. É voz de homem ou de mulher? Quis saber Judite. Não sei bem, mas parecia de homem. Ele não disse nada, só gemeu e riu, mas parecia uma gargalhada masculina. Por quê? Não vai me dizer que há alguém atrás de você, Judite? De mim? Deus me livre. Não conheço gente dessa espécie. Ai, meu Deus, rogou Noêmia. Será que é algum tarado de olho em nossa filha? Não diga besteiras, mamãe. Deve ser algum idiota que não tem mais o que fazer. Mudaram de assunto. Cerca de meia hora depois, o telefone tocou novamente. Silas correu a atender apressado. E lá estava o mesmo gemido e a mesma gargalhada. Não tem mais o que fazer não, seu cretino, xingou. Porque não vai arranjar uma mulher? Bateu o telefone com raiva. Do outro lado da linha, Júnior também desligava, às gargalhadas. Fora muito fácil descobrir o telefone daquele tolinho. Bastara anotar o endereço e procurar na lista. Ele não sabia quem havia atendido aquelas ligações, mas pelo jeito e pela voz, deveriam ter sido a mãe e o pai de Romero. Ótimo, pensou, seu plano daria certo. É, meu amigo, disse em voz alta. Vamos ver quem vai rir por último. Quando Moza chegou, no final da tarde, encontrou Silas de cara amarrada, demonstrando-se bastante aborrecido. Aconteceu alguma coisa, seu Silas? Perguntou cauteloso. Nada que mereça seu tempo, meu rapaz, respondeu de forma cortês. Algum palhaço resolveu nos passar um trote. Fica ligando de meia em meia hora como se nós não tivéssemos mais nada para fazer. Um trote? E o que ele diz? Nada. Fica gemendo e rindo. Ah, se eu descubro quem é o desgraçado.
Ainda acho que alguém de olho em Judite, considerou Noêmia. Pode ser, e é mais um motivo para me aborrecer. Não quero nenhum marginal dando em cima da minha filha. Mozart não fez nenhum comentário. Romero chegou em seguida e chamou-o, levando-o para o quarto de Judite. Fechou a porta e os dois foram se sentar perto dela. Que história é essa de trote? Questionou Mozart. Alguém está ligando aqui para casa desde cedo, esclareceu Judite. Não diz nada, geme e dá gargalhadas. O pior é que meu pai pensa que é comigo. E é? Não. Romero e eu estamos desconfiados de que seja o Júnior. Mozart olhou para Romero com ar de dúvida e ele tratou logo de explicar. Contei a Judite sobre Júnior. Ela precisava saber. Fez bem, concordou Mozart, percebendo que aquilo foi o máximo que ele contara. Mas será que é ele mesmo? É bem possível. Ele pode ter nos seguido ontem e descoberto nosso telefone no catálogo. O que será que ele quer? Não sei. Queria perguntar eu mesma, mas papai não deixa mais ninguém atender o telefone. Está danado da vida com esse sujeito. Será que Júnior ficou com raiva por causa de ontem no cinema? Deve ter ficado. Romero me contou como você lhe respondeu à altura e ele deve estar morrendo de raiva. Isso é perigoso, refletiu Mozart. Também acho. Concordou Judite prontamente. Ele pode estar pensando em lhes fazer algum mal. Que tipo de mal? Dar-lhes uma surra, sei lá. Uma pessoa que fez o que ele fez a Romero é capaz de muitas outras coisas. Judite tem razão. Aqueceu Romero. Ele pode estar nos armando alguma cilada. De hoje em diante, aconselhou Judite. É melhor que nenhum dos dois saia sozinho. Isso é que não, objetou Mozart. Não vou me curvar às ameaças de nenhum covarde marginal, nem eu. Apoiou Romero, embora sem muita convicção. Mozart temia mais por Romero do que por ele. Ele sempre fora destemido e audacioso, ao passo que Romero era um menino tímido e medroso. E Júnior sabia disso. Como era covarde, não seria de se espantar se ele procurasse Romero para algum tipo de vingança. Mas a vingança de Júnior era bem outra. Estava mais interessado em destruir a vida de Romero do que em lhe dar uma surra ou mesmo matá-lo. Ele conhecia bem aqueles garotos, sentiam desde cedo o desejo a corrê-los por dentro e ficavam aturdidos quando percebiam que esse desejo não era o que eles esperavam. Ao invés de se interessarem por garotas como todos os colegas, voltavam seus olhos para os meninos e se assustavam com seus próprios pensamentos. Não viam graça nas mocinhas, gostavam mesmo era dos rapazes bonitos e esbeltos, embora custassem a se dar conta disso. Até que chegava alguém mais experiente e lhe mostrava o caminho, e eles passavam a não querer outra coisa. Com Romero não seria diferente. Depois de ter sido violentado, Júnior apostava que ele havia se descoberto sexualmente. Daí para o namorado era apenas um pulo. Fosse quem fosse, o garotão que estava com Romero, Júnior tinha certeza de que não era apenas um amigo. Era algo mais. Vira no jeito como defendera, como segurara seu braço, como falara com ele. Aqueles dois eram amantes, tinha certeza. Só que Romero era de família direita. Desde o primeiro dia dera para perceber. E o que diriam seus pais se soubessem que o filhinho querido, depositário de todos os seus sonhos e esperanças, não passava de uma bicha? Sim, porque Júnior duvidava que os pais soubessem ou desconfiassem de algo. É claro que ele sabia que o filho não era mais intacto, que fora violado por outro homem e que jamais seria o mesmo depois disso. Mas até aí, eles podiam dar a desculpa de que Romero fora atacado e violentado à força. Contudo, se descobrissem que Romero gostara da experiência, o que iria acontecer seria a vergonha total, a humilhação, o escárnio e o desprezo, tanto da família quanto dos amigos e da sociedade. E era isso que Romero merecia, por incitar seu amiguinho emplumado a desdenhar de Júnior publicamente. Com um sorriso de escárnio nos lábios, Júnior apanhou o telefone e ligou de novo. Já havia decorado o número. Como das outras vezes, foi o homem que atendeu, quem ele acreditava ser o pai de Romero. Silas, que era o nome constante na lista telefônica. Júnior gemia e gargalhava, terminando sempre da mesma forma. O homem ficava maluco, xingava e batia o telefone, mas sempre tornava a atender. Estava curioso para saber quem era. Seu porco! Esbravejou Silas como de costume. Por que não nos deixa em paz?
Se pensa que assim vai conseguir alguma coisa com minha filha, está muito enganado. Mato antes mesmo de chegar perto dela. Bateu o telefone completamente transtornado e Júnior redobrou a gargalhada. O idiota ainda pensava que ele estava de olho em sua filha. Ela até que era bonitinha, mas ele não gostava de mulher. Ligou de novo e Silas atendeu. Alô? É você, seu cretino? Por que não dá uma de homem e diz alguma coisa? É porque tem medo? Para espanto e surpresa de Silas, a voz do outro lado, ao invés de gemer como de costume, fez um breve silêncio e respondeu rouca e baixa. Não, não tenho medo de nada. Num instante, Silas se recobrou do espanto e revidou. O que você quer? É com minha filha? Não, foi a resposta lacônica. O que quer então? Romero. Desligou rapidamente, sem dar a Silas tempo de responder. Silas também desligou e esperou para ver se o telefone ia tocar novamente, mas ele permaneceu mudo. Ficou desconfiado. Podia querer com seu filho. Se fosse com Judite, ele ficaria furioso, mas conseguiria entender. Judite era uma moça muito bonita, e não seria de se espantar que tivesse despertado o interesse de algum maníaco. Mas com Romero? Balançou a cabeça, a fim de afastar aquela desconfiança, e foi até o quarto do filho. Ele saíra com Moza e ainda não havia voltado. Nervoso, Silas voltou para a sala. Sentou-se no sofá e ligou a TV, tentando prestar atenção ao programa. Durante o resto da tarde, permaneceu sentado junto ao telefone, à espera de que o homem ligasse novamente. Mas Júnior, para aguçar-lhe a curiosidade, não telefonou mais o resto do dia. Somente na tarde seguinte foi que ele tornou a ligar. Silas atendeu ansioso e Júnior foi logo dizendo: o senhor é o pai de Romero? Sou, por quê? O que quer com meu filho? O senhor sabe, riu debochado. Não sei não. Não vejo que um sujeito sujo como você possa querer com um rapaz direito como meu filho. Direito? Gargalhou. Só não vê que não quer. Por quê? O que está querendo dizer? Pergunte a ele ou ao seu amiguinho. Desligou novamente. Silas não gostou nada do jeito como ele pronunciara aquele seu amiguinho. Parecia que estava tentando lhe dizer alguma coisa, mas o quê? Seria possível que Romero e Moza? Abanou a cabeça, dizendo a si mesmo que não, e ficou imaginando que motivos poderia ter aquele homem para ligar para sua casa e fazer insinuações sobre o filho. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Seria possível que aquele homem fosse o mesmo que violentara Romero? Sim, era bem possível. Na certa, descobrir onde ele morava e estava pensando em atacá-lo novamente, só para viciá-lo e aliciá-lo para o seu bando. Sim, só podia ser isso. A essa certeza, soltou um suspiro de alívio. Romero não era culpado se aquele homossexual tarado resolvera persegui-lo. Só que não conseguiria nada. Romero não gostava daquelas coisas. Saía-se muito bem com Domitila. De nada adiantaria tentar viciá-lo naquela vida. Ou será que adiantaria? Júnior não ligou mais naquele dia. Agora agia de forma diferente. Se antes não dava descanso, causando a impaciência de Silas, agora fazia suspense, aguçando-lhe a curiosidade e levando-o a esperar e a desejar que ligasse. Queria saber mais. Quando Romero voltou da rua em companhia de Moza, Silas gentilmente pediu a este que fosse embora. Não me leve a mal, Moza, justificou, mas é um assunto de família. Amanhã vocês se encontram de novo. Estou até pensando em levá-los a Domitila novamente. Moza nem ligou para esse anúncio. Estava mais preocupado com o teor daquela conversa. Contudo, não tinha como ficar. Silas pedira-lhe que saísse e ele obedeceu. Depois que ele se foi, Romero sentou-se ao lado do pai todo trêmulo à espera do pior. Filho, começou pausadamente. Sei que eu mesmo lhe pedi para nunca mais tocar neste assunto, mas como é o nome do rapaz que o atacou? Romero quase caiu da cadeira. Podia esperar qualquer coisa do pai, menos que ele perguntasse sobre Júnior. Recompôs-se rapidamente e respondeu inseguro. Júnior? Só Júnior? É só o que eu sei. Você acha possível que Júnior esteja nos passando esses trotes? Por quê? Acha ou não acha? Bem, titubeou o jovem, a voz trêmula. Acho. Silas sacudiu a cabeça e continuou. Você o tem visto? Não. A resposta foi tão hesitante que Silas não acreditou. Tem certeza? Vamos, filho, pode falar. Romero jamais ouvira o pai falar com tanta serenidade, de forma quase carinhosa, e acabou confessando. Vi uma vez no cinema. Falou com ele?
Ele falou comigo. O que ele disse? Nada. Perguntou como eu estava. Só isso? Só isso. E Mozart? O que tem ele? Mozart conhece Júnior? Não. Júnior não o viu no cinema, viu? Então eles se conhecem. Não. Mozart só o viu de relance. Entendo. Por que está fazendo essas perguntas, pai? O que Mozart tem a ver com isso? Silas olhou bem perto de seus olhos e respondeu, porque o rapaz que tem telefonado diz que está interessado em você. Em mim? Como assim? Disse que quer você, que você não é um rapaz direito, e ainda sugeriu que eu perguntasse a Mozart. Perguntasse o quê? Se você é um rapaz direito. Romero remexeu-se inquieto. Você é, Romero, um rapaz direito? Ele engoliu em seco e respondeu com a maior convicção possível. Sou. Tem certeza? Tenho. Ele tinha. Era um rapaz direito. Não da forma como o pai pensava, mas da forma como tinha de ser. Agora só compreendia os parâmetros que Mozart traçava para delinear o caráter das pessoas. O fato de ser homossexual não o transformava em bandido ou marginal. Era um rapaz direito, sim, e precisava afirmar isso com bastante convicção. Pena que não tinha coragem de expor aqueles pensamentos diante do pai. Para Silas, a concepção de rapaz direito era bem diferente da sua e da de Mozart. Para ele, um rapaz direito era aquele que não se metia em pouca vergonha, ou seja, que não se deitava com outro homem. Está certo, Romero. Pode ir agora. O menino foi saindo e Silas acrescentou, não quero que saia mais hoje. Romero nem discutiu. Não estava em condições. Júnior fizera insinuações gravíssimas a seu respeito, que puseram o pai em dúvida. Júnior devia saber. Romero tinha certeza de que Júnior sabia que ele era homossexual. Experiente, deveria ter desconfiado de Mozart também, pois não fora Mozart mesmo quem lhe dissera que era fácil reconhecer um homossexual apenas pelo jeito de olhar. Júnior reconhecera, e agora estava tentando destruir sua vida, insinuando ao pai que ele era homossexual também. E o que poderia fazer? Ele era mesmo. Reconhecia-se como tal, assumia sua preferência pelos homens. Não podia negar isso a si mesmo. Todavia, diante do pai, era imperioso que fingisse. Jamais confirmaria as insinuações de Júnior, por mais que o pai lhe perguntasse. Diria que Júnior era um mentiroso e só estava dizendo aquilo para denegrir sua imagem. Convenceu-se. Precisava mentir. Capítulo 8. A primeira coisa que Judite percebeu quando entrou em casa foi o pai andando de um lado para o outro na sala, rodeando o telefone, sobressaltando-se cada vez que ouvia um barulhinho qualquer. Pai! Exclamou espantado. O que houve? Por que está rodando pela sala feita uma barata tonta? Antes que Silas pudesse responder, Noemi entrou no aposento com um copo de suco na mão e estendeu para o marido. Seu pai agora está obcecado com aquele homem, respondeu contrariada. Vive à espera que ele ligue. Que homem? O tal dos trotes. Hã? Ele não perde por esperar, rugiu Silas colérico. Já parou para pensar que ele deve estar se divertindo à sua custa? Tornou Judite cansada daquela história. Divertindo-se? Pois vamos ver quem vai rir por último. Talvez, se o senhor o ignorar, ele pare de telefonar. Judite tem razão, concordou Noêmia. Talvez ele só ligue porque você lhe dá muita atenção e é isso que ele quer. Ele falou mal de Romero. Deixou escapar. Falou? Era Noêmia. Como assim o que ele disse? Já arrependido, Silas tentou voltar atrás. Nada. Ele é um idiota, isso sim. Silas não queria que ninguém mais soubesse das insinuações de Júnior, nem a mulher nem a filha. Por isso murmurou uma desculpa qualquer e saiu em direção ao banheiro. Noêmia foi cuidar de seus afazeres, mas Judite ficou preocupada. Agora que sabia o que havia acontecido entre Júnior e Romero, bem podia imaginar o que ele andava falando do irmão. Já ia saindo para o seu quarto, quando o telefone tocou. Mais que depressa, Judite correu atender, antes que o pai, ainda no banheiro, pudesse chegar à sala. Ao ouvir uma voz feminina, Júnior não disse nada, apenas deu seus gemidos e riu baixinho. Escute aqui, seu cretino, rosnou Judite entre dentes. Não adianta tentar denegrir a imagem do meu irmão. Ele não é um vagabundo covarde como você, que nem tem coragem de mostrar a cara. Vive se escondendo atrás de um fio de telefone. Furioso, Júnior desligou. Quem era aquela que se intrometia em sua vida? Seu assunto não era com ela, era com o pai de Romero. Seria aquela voz a de sua mãe ou de sua irmã?
Parecia jovem demais para ser da mãe, logo só podia ser da tal irmãzinha. Cada vez mais, Júnior abria seu coração para o ódio, sem perceber que densas sombras se aproximavam dele, envolvendo-o num abraço sinistro, transmitindo-lhe vibrações de ódio e revolta. Júnior nem sabia por que se sentia daquele jeito. Não era lá nenhum santinho e sabia bem o que havia feito a Romero. Jamais havia machucado nem humilhado alguém como fizera com Romero. Por que Romero? Ele não sabia a resposta. Tudo o que sabia era que quando viu Romero pela primeira vez, sentiu uma estranha inquietação no peito, como se fosse imperioso para sua vida que se aproximasse dele. Por isso, seguira-o com os olhos durante toda a sessão de cinema. Por isso também o acompanhara, já premeditando o que iria fazer. Precisava desesperadamente. Foi exatamente o que fizera. Ainda se lembrava do que tinha feito. Uma parte dele até queria soltá-lo, mas outra lhe dizia que era bem feito e que ele até estava gostando. Se por um lado sua consciência alertava-o para a impropriedade de sua conduta, por outro as sombras que o acompanhavam lhe toldavam o raciocínio, estimulando seus instintos cada vez mais para a violência. Romero tinha muitos inimigos. Alguns encarnados como Júnior não compreendiam bem a origem daquele sentimento, atribuindo seu ódio às circunstâncias a que haviam chegado. Os desencarnados, por sua vez, sabedores dos comprometimentos de Romero, se aproveitavam do ódio de Júnior para atingi-lo, o que também só era possível graças ao medo e às culpas do rapaz. Mesmo sem saber, Romero vivia atormentado por forte sentimento de culpa e, desconhecendo a razão desse sentimento, atribui ao fato de ser homossexual e de estar fazendo algo que talvez não fosse certo. Fosse como fosse, o fato era que o medo e a culpa haviam colocado Romero em sintonia com Júnior e o ódio aproximara este dos espíritos inferiores. Quando Silas chegou à sala, correndo e ainda abotoando as calças, Judite já havia desligado o telefone. Ele estacou esbaforido e perguntou ansioso: quem era? Não era quem o senhor esperava, papai. Era para mim. Judite virou-lhe as costas e saiu a passos rápidos. Não queria que o pai soubesse que ela desafiara o homem. Aquilo já estava virando uma obsessão. Ninguém conseguia convencer Silas a deixar de lado aquela história. Ele vivia obcecado, não mais pela chateação e o desaforo, mas pelas insinuações que Júnior fizera sobre Romero. Somente no dia seguinte, Júnior ligou novamente, e dessa vez foi Silas quem atendeu. Olá, cumprimentou irônico. Pensei que houvesse me abandonado. Já sei quem é você, fremiu Silas. É o nojento que fez aquilo ao meu filho. Júnior soltou uma gargalhada e respondeu naturalmente. Seu filho gostou. É mentira. Romero é um homem de verdade. Se é assim, por que está tão preocupado? Não estou preocupado. Só não quero que você ultraje a imagem de meu filho. A imagem do seu filho é de uma mocinha. Aquilo foi muito forte. Trêmulo de ódio, Silas atirou o telefone longe sem contudo desligá-lo. Do outro lado da linha, Júnior percebeu o que acontecera e permaneceu firme. Tinha certeza de que ele tornaria a pegar o fone. E foi o que aconteceu. Não demorou nem um minuto, e a voz de Silas fez-se ouvir novamente. O que você quer para nos deixar em paz? É dinheiro? Não tenho dinheiro, mas posso tentar arranjar alguma coisa. Nova gargalhada se fez ouvir. O homem estava ficando desesperado e Júnior exultava. Estava alcançando seu objetivo. Dinheiro não me interessa. O que quer então? Romero, eu já disse. Romero não está interessado em você. Rebateu com voz sofrida. Ele não é desse tipo. Acho que o senhor está enganado. Ouça, rapaz, Júnior. É esse o seu nome, não é? O outro não respondeu. Só porque você fez mal ao meu filho, não quer dizer que ele tenha se viciado nisso. Silas tinha até medo de falar, por isso vou lhe dar um conselho. Deixe-nos em paz, ou seria obrigado a chamar a polícia. Você já está passando dos limites. Júnior fez alguns segundos de silêncio, o que deixou Silas ainda mais nervoso. Quando falou, foi com voz calma e civilizada. Agora quem vai me ouvir é o senhor. Seu filho é tão gay quanto eu. Não é. Deixe-me terminar, por favor. Romero está enganando. Faz o senhor pensar que ele é homem, e se é que isso é possível.
Também tem pai que é cego, mas isso não vem ao caso. O que é que Romero está de caso com aquela outra bichinha? Não sei seu nome. Ele estava se referindo a Mozart. Silas queria desbater aquela infâmia, xingá-lo, ameaçá-lo, mas ficou paralisado. Por mais que não quisesse reconhecer, algo dentro dele lhe dizia que Júnior estava falando a verdade. Tentando segurar as lágrimas, Silas desligou. Esperou alguns minutos, mas Júnior não ligou mais. Seria verdade o que dissera? Seriam Mozart e seu filho amantes. Naquele dia, quando Romero chegou com Mozart, Silas olhou desconfiado, mas não disse nada. Os dois estavam alegres como sempre. Sentaram-se para ver um pouco de TV e Mozart foi embora mais tarde. Na noite seguinte, Romero e Mozart saíram dizendo que iam ao cinema. Assim que eles saíram, Silas levantou-se e saiu atrás deles. Tinha de se certificar. Precisava descobrir. Os dois tomaram o ônibus para o centro da cidade e Silas fez sinal para um táxi. Ia gastar uma nota, mas não fazia mal. Se aqueles dois estivessem fazendo alguma coisa errada, era hoje que iria descobrir. Na Cinelândia assaltaram e Silas saltou mais atrás. Era um cinema e estava passando filmes pornográficos. Silas teria achado graça, não fosse o filme sobre casais de homossexuais. Olhou o cartaz, sentiu nojo e teve ânsias de vômito. Olhou a censura 18 anos, como haviam deixado seu filho entrar. Silas foi até a bilheteria e comprou um bilhete. Entrou no cinema, constrangido com os olhares dos homens sobre ele. Alguns cochichavam, outros chegaram a piscar para ele. Teve vontade de gritar com eles e agredi-los, mas sentiu medo. Era melhor não os provocar. Sentindo-se pouco à vontade, entrou na sala de projeção e procurou com o olhar tentando ver no escuro. A sessão já havia começado e o lanterninha veio oferecer ajuda. Está sozinho? Quer um lugar mais à frente ou mais atrás? Pode deixar que eu me arranjo sozinho, respondeu de má vontade. O lanterninha deu de ombros e afastou-se, e Silas sentou-se na última fileira. O cinema estava praticamente vazio. De vez em quando, o filme na tela projetava uma claridade pálida no cinema, e Silas podia ver um pouco melhor. Alguns se beijavam, outros pareciam assistir ao filme. Silas sentia-se cada vez mais enojado. Ainda se recusava a acreditar que seu filho se prestasse àquilo. De repente, nova luminosidade invadiu a tela e Silas avistou Romero e Mozart. Na mesma hora, Silas levantou-se. Não conseguia pensar em nada. A revolta foi tomando conta dele e ele se mostrou cego à razão. Se não tivesse vendo com seus próprios olhos, não acreditaria que era seu filho quem estava ali beijando outro homem. Mas que depressa, aproximou-se chegando pelo lado de Mozart. Sem que os dois percebessem, agarrou o rapaz pelo colarinho e começou a sacudi-lo, gritando descontrolado. Seu nojento, seu sem vergonha. Então receba em minha casa e é assim que me paga. Levou algum tempo, até que Romero entendesse que era seu pai quem estava ali. Como os descobrira? Será que eu os seguira? Pai, falou aturdido. Como? O que está fazendo aqui? De você cuido depois, esbravejou. Aproveitando-se de sua distração, Mozart conseguiu empurrá-lo para o lado e levantou-se, ao mesmo tempo em que os seguranças do cinema se aproximavam. Vamos parar com isso aí? Disse um grandalhão, não quero saber de brigas aqui. Não sou viado, seu besta, berrou Silas ofendido. Onde está o gerente dessa espelunca? Exijo falar com o responsável daqui. Vamos andando, dondoca, continuou o outro com tom de deboche. Resolva seu ciúminho lá fora. Silas estava cada vez mais indignado e ofendido. Como aqueles brutamontes se atreviam a confundi-lo com homossexuais? O homem segurou pelo braço e começou a puxá-lo para longe de Mozart e Romero, que, aturdidos, não conseguiam dizer nada. Na mesma hora, Silas pôs-se a berrar. Solte-me, animal, ou chama a polícia. A palavra polícia deu excelente resultado. O segurança soltou espantado porque não era comum falar em polícia naquele lugar. O que costumavam fazer era correr da polícia e não procurá-la. As outras pessoas já os olhavam carrancudas e alguém reclamou. Será que dá para fazer silêncio? Xi, acrescentou mais alguém. Veio o gerente. O que está acontecendo aqui? Perguntou baixinho. Exijo respeito.
esperneou Silas. Seus corruptores de menores. Vou processá-los por admitir a entrada de menores neste antro. Menores? Indignou-se. Que menores? Meu filho. Silas apontou para o lugar em que Romero e Mozart estiveram sentados, mas as poltronas estavam vazias. Os dois haviam se aproveitado da confusão para fugir. Saíram sorrateiramente e ganharam a rua sem que Silas ou o gerente notassem. Onde está seu filho? Tornou o homem aliviado, percebendo que o garoto havia desaparecido. Não estou vendo ninguém. Ali, balbuciou Silas, olhando ao redor confuso. Eles estavam ali, mas fugiram. Ele e aquele garoto, tenho certeza. O senhor deve ter se enganado, continuou o gerente, agora mais confiante. Não me enganei, não. Então acha que não conheço meu filho? Ele só tem 14 anos. Pode provar que era seu filho? Silas encarou com desgosto e respondeu desanimado. Não, mas era, eu juro, tenho certeza. Deixou cair os braços ao longo do corpo e foi se afastando em lágrimas. Sentia-se tão envergonhado que, se pudesse, cavaria um buraco ali mesmo e enterraria a cabeça para sempre. Não tinha mais o que dizer. O homem estava certo. Como ele iria provar que seu filho estivera ali? E depois, será que valeria a pena processar aquele homem? Não estaria assumindo publicamente o que até então lutara para esconder? Não, decididamente não era aquilo que ele desejava. Surpreendera Mozart e Romero aos beijos e abraços naquele cinema, e nada no mundo poderia apagar aquela cena de sua mente. Entender-se-ia com os dois, sem a necessidade de expor a pouca vergonha do filho. Logo que ganharam a rua, Mozart e Romero correram feito loucos, só parando após se certificarem de que Silas não os estava seguindo. Pararam ofegantes num ponto de ônibus e tomaram uma condução para Copacabana. Queria estar o mais longe possível de casa. Acha que ele nos seguiu? Perguntou Romero, olhando pela janela do ônibus. Acho que não. Ele estava distraído, tentando se livrar do segurança. Só agora deve ter dado pela nossa falta. O que faremos? Perguntou Romero com angústia, os olhos rasos d'água. Acha que pode voltar para casa? Ficou louco? Meu pai vai me matar. Vamos para a casa de meus tios. De lá ligaremos para meus pais. E se seus tios nos expulsarem? Na certa vão ficar sabendo de tudo. Será o primeiro lugar onde meu pai irá nos procurar. Você tem alguma ideia melhor? Romero meneou a cabeça. Então é isso mesmo que faremos. Desceram do ônibus no primeiro ponto e atravessaram a rua, tomando outro coletivo para a casa de Alex. Quando chegaram já era tarde e os tios pareciam de nada saber. Estavam vendo TV e apenas sorriram quando eles entraram. Alex havia saído com Judith e os dois seguiram direto para o quarto que Mozart dividia com o primo. E agora? Indagou Romero. Pelo visto, seu pai não veio aqui, mas ainda pode vir. Pode. Mal teve tempo de terminar e logo ouviram a campainha da frente soar com a estridência. Ambos prenderam a respiração e aguardaram. De repente, uma voz elevou-se nervosa e agitada, e eles reconheceram a voz de Silas. Ele já chegou, anunciou Mozart. Do quarto, não podiam distinguir com clareza as palavras de Silas, mas pelo tom de sua voz, sabiam que ele estava contando tudo o que acontecera. Não demorou muito e o tio veio chamá-los. Mozart, falou com desgosto. O pai de Romero está aí. Disse que os surpreendeu no cinema suspeito. Aos beijos e abraços, não sei o que pensar. Tio Clovis, respondeu Mozart em tom de desculpa. Perdoe-me. Quer dizer que ele está certo. Mozart apenas baixou a cabeça e sacudiu. Não conseguiu dizer nada. Estava envergonhado. Não por estar aos beijos e abraços com Romero, como o tio dizia, mas porque fora apanhado como um gatuno surpreendido com a mão na bolsa de alguma senhora. E ele tinha certeza de que não cometera nenhum crime. Mas como dizer isso ao tio? Pior, como se explicar ao pai de Romero? Acho melhor você ir com ele, Romero, continuou Clovis. E vou telefonar a seus pais, Mozart. Não sei como lidar com isso e não posso mais ficar com você aqui. Por favor, seu Clovis, implorou Romero. Deixe-me ficar aqui, meu pai vai me matar. Não vai não. Ele está aborrecido e com razão, mas não vai matar você. Vai sim, tenho certeza. Sinto muito, Romero, mas não posso contrariar seu pai. E depois vocês traíram nossa confiança, a minha e a dele. Venha, ele o espera. Derrotado,
Romero levantou-se seguido por Moza. Você não, disse para o sobrinho. Você fica aqui. Não quero complicar ainda mais as coisas. Mozart não ousou contestá-lo. Estava na casa dele. E, embora não achasse que o houvesse traído, devia-lhe respeito e não podia enfrentá-lo. Romero saiu sozinho. Chegou à sala onde o pai havia ficado em companhia da tia de Mozart. O olhar de Silas era de ódio. Se não estivesse diante de outras pessoas, teria arrancado o menino dali a tapas. Contudo, conseguiu controlar-se. Puxou o filho pelo braço e despediu-se. Silas fez sinal para um táxi e os dois entraram, seguindo em silêncio até em casa. Pelo canto do olho, Romero podia ver a cara de ódio do pai. Ele mordia os lábios e fechava as mãos, controlando o ímpeto de acertar um soco no queixo do filho. Saltaram na porta de casa e Noêmia correu ao seu encontro. Silas havia saído sem dizer nada, deixando-a deveras preocupada. Graças a Deus, exclamou ela, o que houve? Por que saiu sem me dizer nada, Silas? Silas não respondeu. Foi empurrando o filho pela nuca para dentro de casa e fechou a porta com estrondo. Sem dizer nada, acertou em seu queixo o murro que havia horas vinha segurando. Sem vergonha, rugiu. Silas, protestou Noêmia. O que é isso? Por acaso enlouqueceu? Pergunte ao seu filho. Pergunte a ele o que ele fez para me levar ao extremo da loucura. O olhar interrogativo de Noêmia causou imenso transtorno em Romero, sentado no sofá, segurando o queixo dolorido e a boca que sangrava. Responda a sua mãe. Vamos, canalha, responda a sua mãe. Como Romero nada disse, Silas partiu para cima dele novamente e acertou-lhe novo soco, dessa vez no olho, que logo foi se tornando roxo. Meu Deus, Silas, pare com isso, gritou Noêmia, tentando segurar o braço do marido. Ele é seu filho. Ele não é mais meu filho. Não tenho filho, viado. Não estou entendendo, Silas, não estou reconhecendo. Isso lá é linguagem para usar dentro de casa, ainda mais diante de sua mulher e de seu filho, pois não estou falando nenhuma mentira. Ele é uma bichona. Silas, é isso mesmo. Ele é aquele maricas do Mozart. Não diga isso. Peguei-os hoje, sabe onde, Noêmia? No cinema, na Cinelândia. Desse só para gays. Passava um filme pornográfico. E sabe de quê? De homens, Noêmia, de homens. Fazendo as coisas mais repulsivas. Noêmia recuou aterrada, cobrindo a mão com a boca. Não, não é verdade. Contestou atônita. Meu filho não. Eu bem devia ter desconfiado. Sempre agarradinho com Moza, saindo juntos, dormindo juntos. Como fui estúpido. Ainda cedi minha casa para essa pouca vergonha. Vocês faziam essa nojeira bem debaixo do meu nariz. Um barulho de carro do lado de fora fez-los perceber que Judite estava chegando, e Silas calou-se. Não queria envolver a filha naquilo. Ela abriu a porta vagarosamente e virou-se para dar um último adeus a Alex. Quando entrou em casa, estacou abismada. Nossa! Indignou-se olhando para os pais, sem perceber Romero num canto. O que deu em vocês? Estão com umas caras. Vá para o seu quarto, ordenou Silas, e só saia quando eu mandar. Por quê? O que foi que eu fiz? Faça como estou mandando, menina, se não quiser apanhar também. Só então Judite se deu conta de que Romero estava presente, chorando, com o rosto todo machucado. Pronto. Foi o suficiente para desobedecer às ordens do pai. Largou a bolsa sobre a poltrona e correu para ele. Romero assustou-se. O que houve, meu Deus? Quem fez isso com você foi o Júnior. Ela nem se lembrou de que o pai não queria que ela soubesse do episódio com Júnior, o que Silas deixou ainda mais irritado. Romero desobedecera e contara a ela o que lhe acontecera. Cada vez mais irritado, puxou Judite pelo braço e empurrou-a para o corredor. Para o quarto, já disse. Tornou a mandar. Ela não obedeceu. Desvencilhou-se dele e agarrou-se a Romero, respondendo em tom de desafio. Não vou. Meu irmão está ferido, quero ficar com ele. Silas perdeu de vez as estribeiras. Já não pensava em mais nada. A única coisa que conseguia sentir era a raiva crescer dentro do peito. Sem raciocinar direito, partiu para cima de Judite e puxou-a pelos cabelos, ignorando os gritos de protesto e angústia de Noêmia. Você vai para o seu quarto agora, esbravejou, dando-lhe um tapa no rosto. Aquela cena foi demais até para Romero. Pela primeira vez em sua vida conseguiu reagir. Que o pai descontasse nele podia entender,
Mas bater em Judite era uma injustiça, e ele não iria permitir. De um salto, agarrou o braço do pai e torceu para trás, gritando entre lágrimas e soluços: "Deixa em paz, seu monstro! Covarde, solte-a!" Aturdido, Silas largou-a e virou-se para ele. Romero sempre fora um menino franzino, e o pai descarregou sobre ele toda a fúria de seu ódio. Nem Judite, nem Noêmia conseguiram impedi-lo. Espancou o filho até quase a morte, só parando quando percebeu que ele estava imóvel no chão. "Cachorro!" berrou. "Não quero mais em minha casa, debaixo do meu teto, comendo de minha comida. Isto aqui é lugar de gente direita. Levante-se e ponha daqui para fora." Romero mal conseguia se mexer, o rosto inchado, não enxergava direito, o corpo todo doído. Parecia que havia quebrado alguma coisa. Ainda assim conseguiu se levantar, auxiliado por Noêmia e Judite. "Deixe-no", ordenou o pai, totalmente irado. "Não quero que ninguém o ajude." Na mesma hora, Noêmia o soltou, chorando desconsolada. Mas Judite não obedeceu. Encarou o pai com olhar frio e disparou: "Se quiser me impedir, vai ter de me espancar também." Silas conteve o ímpeto de esbofeteá-la novamente. Ela era mulher, e não ficava bem bater em mulheres, principalmente numa filha. Furioso, correu para a porta e escancarou-a. Apontou o dedo para fora e bradou a plenos pulmões: "Muito bem, leve-o daqui. Não quero ele em minha casa." Judite ainda não sabia qual fora o motivo daquela briga horrenda, mas podia imaginar. Só que aquela não era hora de perguntar nada. Sustentando em seus braços, apanhou a bolsa e saiu com ele para a rua. Foi caminhando até uma transversal onde havia um orelhão. Amparando Romero, quase desmaiado, tirou uma ficha da carteira e telefonou para Alex, pedindo que fosse buscá-los. Alex havia acabado de entrar em casa quando o telefone tocou. Estranhou ver a família reunida na sala. Mozart, com os olhos inchados de tanto chorar, mas nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. A voz de Judite ao telefone era grave, e ele foi às pressas ao seu encontro. Parou o carro ao lado do orelhão onde ela disse que estaria e saltou, abrindo a porta para Romero. "O que houve?" perguntou sem de nada desconfiar. "Vamos para o hospital", pediu ela sem responder à pergunta. Judite sentou-se com Romero no banco de trás e pousou a cabeça dele sobre o seu ombro, afagando-lhe os cabelos. Ele começou a chorar, envergonhado e dolorido, sentindo os olhares de Alex pelo espelho retrovisor. Não conseguia dizer nada, apenas chorar. No hospital, Romero ainda teve de esperar algum tempo antes de ser atendido. Havia muitas emergências naquele dia e poucos médicos. A prioridade era para aqueles que apresentassem perigo de vida. Romero, apesar de seu estado, não corria risco de vida e teve de esperar sua vez. Era dia de plantão de Plínio, o mesmo que o atendera no dia em que fora violentado. Ele não se lembrava do rapaz, porque eram muitas as pessoas que atendia ali, mas tratou com o cuidado de sempre. Examinou-o minuciosamente, deu-lhe alguns pontos no rosto e apalpou seu corpo em busca de alguma fratura. Felizmente estava tudo inteiro. As costelas doíam-lhe, mas não havia quebrado nenhuma. Depois de medicado, Plínio colocou em observação e foi ao encontro de Judite, que havia acabado de preencher uma ficha no balcão de atendimento. "Boa noite", disse ele. "Foram vocês que trouxeram o rapazinho?" "Fomos, doutor. Sou a irmã dele, Judite. Como ele está?" "Bem. Levou uma surra danada, mas vai ficar bom." Ela suspirou aliviada e deixou escapar um desabafo. "Graças a Deus. Pode me contar o que aconteceu?" Judite não queria dizer que o pai havia espancado o irmão, com medo de que ele fosse preso. Por isso, ao dar seu nome na recepção, dissera que Romero fora assaltado e que apanhara do ladrão, e foi exatamente isso que ela repetiu ao médico. Plínio sabia que aquilo não era verdade, mas não era direito insistir. Limitou-se a balançar a cabeça e concluir: "Ele vai passar umas 2 noites aqui, depois pode levá-lo." Sorriu com simpatia e foi para dentro atender outros clientes. Judite e Alex, não tendo mais o que fazer, saíram também, e só o que ela pôde dizer-lhe foi que o pai batera em Romero. O motivo não conhecia. Embora ela até pudesse imaginar, tinha medo de compartilhar suas suspeitas com o namorado. Como todo mundo, Alex era preconceituoso com essas coisas de homossexualismo, e Judite não queria se desentender com ele, e também não queria que ele se desentendesse com Romero.